RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E olha o time que está aqui ao meu lado. Eu estou com o senhor Carlos Kolesny. Ele é publicitário, designer, mais designer do que publicitário a essa altura da vida, né? Ao lado dele a Débora Inig, querida filha da Clarice Inig, meu amor. Beijo, Clarice, espero que esteja nos assistindo. Ao lado dela, o sócio no projeto do IMED, certo? Arjuna Tucarelli, italiano, não? Muito bem, daqui a pouco a gente vai saber mais sobre você. E depois a Elad, que veio nos falar sobre um projeto super interessante com um viés de sustentabilidade. Boa tarde, querida. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Da outra vez que ela esteve aqui, ela já é veterana, não é? Nós falamos sobre Casa Cor. Agora a gente está com a mostra Elite Design aberta à beira do Guaíba, em Porto Alegre. E o senhor Carlos Kolesny criou o gimmick, né? Na linguagem publicitária, é isso? Isso. Personagem da Mostra Elite, que se chama Elitinho. É esta coisinha fofa que está aqui, mas que, mostrando, mas que na frente da mostra ele está no 2 metros de altura? Tem 2,60 m. 2,60 m, um exagero, uma coisa incrível. Ele está estampado lá, aqui é uma figura de acrílico, né, que o Carlos fez. E ele convidou pessoas para serem padrinhos desse personagem. Pois eu sou madrinha, gente, sou Dinda. E aí, compadre, tudo bem? Tudo. O Paulo Gasparotto é o teu companheiro como padrinho. E eu estou muito feliz com a Mostra Elite, com o Elitinho, porque esse ano ele saiu da região da Mostra Elite, que ano passado ele fez o reforço da sinalização da Mostra Elite, e esse ano ele tomou a cidade. Ele foi para Nilo Peçanha, pelo Moinhos de Vento, ele está espalhado por toda a cidade sinalizando a Mostra Elite. Tá certo. E agora ele vai ter uma nova função, que ele foi convocado a ser DJ de uma festa que vai ter no meu Deus. Centro. Daqui a pouco a gente conta isso tudo. Então tá. Quero saber se é ele mesmo, se é o pai dele que vai ser esse DJ. Enfim, Débora Inig, que prazer te ter aqui. A Débora é super talentosa. Eu lembro do projeto que tu fizeste lá na mostra. Agora é Casa Berti, né? Lá na Sérgio Berti. Isso, na Vila Sérgio Berti, em Gramado. Isso aí. Super bacana. Fiquei bem impressionada, eu conheço essa guria, ó, há muito tempo. Tempo, né, Leandro? Não, eu achei interessante vocês terem feito os 2 projetos do IMED aqui em Porto Alegre e em Passo Fundo, né? Um pouco diferente, uma proposta, uma necessidade, né? Da outra, mas igualmente desafiadores e dentro de uma área bacana que é educação. Isso. E lá aí. Em Passo Fundo junta com a questão da saúde, né? O nosso desafio nesse trabalho foi unir, a IMED já existe, quando ela abriu Porto Alegre, atuar em Porto Alegre e unir também a linguagem deles e criar uma linguagem nova para a universidade que está expandindo, assim, e trazer isso para a arquitetura e para o design da comunicação visual. Nós atuamos nessas 2 partes. Certo. Esses projetos são recentes. O de Passo Fundo é o mais recente? O de Passo Fundo é mais recente. Foi inaugurado a semana passada. Tua inauguração oficial. Olha, que o Hospital maravilha. Escola. Semana passada. Dentro super em cima do lance. Ellie de Lorenzoni, querida, me conta, tu está trabalhando fora fronteiras do estado, fazendo projetos no Rio, aqui, que maravilha. Em verdade, esse projeto ele é bem antigo, né? Porque eu morei no Rio, mas já fazem muitos anos que eu saí de lá. Então, cada cidade que eu morava, alguma coisa fazia um projeto, muito bem. Então, deixava a minha marquinha. Deixa clientes em cada cidade, né? Mas daqui a pouco a gente vai especificar melhor cada um desses trabalhos, desses queridos talentosos que estão aqui ao meu lado. A gente vai lembrar agora que você pode nos assistir ao vivo pelo Facebook da RDC TV. Facebook, olha, lá está no vídeo, vocês podem anotar, enfim, e podem nos mandar mensagens lá dentro do Facebook, a gente adora interagir. Quando nos marcarem nas redes sociais, por favor, usem a hashtag RDCTV, Arquitetura e Design. A gente vai no intervalo, 2 minutinhos e já voltamos. Até já, fica aí.
voltamos, vou apresentar a turma de novo. De lá para cá, a Elade Lorenzoni, que acabou de falar com a gente. Depois tem o Arjuna Tucarelli. Depois temos a Débora Inig e aqui ao meu lado o senhor Carlos Kolesny, com quem a gente vai conversar agora. Ele é vizinho daqui, aqui no Distrito Criativo, certo? Sim. Mas eu queria conversar contigo rapidamente para as pessoas saberem quem tu és. É difícil explicar quem ele é, porque já fizesse seu carro, é isso? A minha história começa com um carro. Rapidamente, eu não teria que ter com um projeto 18 inteiro. anos eu construí um carro, eu levei 2 anos construindo. Esse Professor carro... Pardal, assim, tu é. Eu sempre trabalhei com madeira e com metalurgia, e eu fui trabalhar com fibra, eu era surfista e eu sempre fui dos materiais, eu sempre fui curioso e pesquisador de materiais. Esse carro é onde arranca toda a história da Ergocentro, que é a minha empresa que vai fazer 30 anos. Que tu trabalhas com ferro. Eu assim, trabalho, com a minha empresa é uma metalúrgica, mas eu trabalho com acrílico, trabalho com corte laser, eu tenho toda uma estrutura para produzir as demandas dos arquitetos da cidade, do estado. E por conta disso, tu tens trabalhado já há vários anos em mostras, né? A Casa Cor, 27 anos, a Mostra Elite eu fiz a fachada com a Luminoteca Sandro Tomé ano passado. Hoje eu assumo a divulgação da mostra via Elitinho e agora estou fazendo a frente no bairro, no 4º distrito, como um mentor, um idealizador de um upgrade do Distrito Criativo, que é um grupo de empresas de economia vamos explicar criativa. para o telespectador aonde fica e o que é isso. O Distrito Criativo, ele abrange todo o 4º distrito de Porto Alegre, que seria a região da Sertório, do lado do aeroporto até o centro, praticamente, até a Conceição, e com os limites da Cristóvão Colombo. Esse é o 4º distrito da cidade. O Jorge Piquet, que é o mentor do Distrito Criativo, é um professor, morou em Barcelona há muitos anos e trouxe de lá a ideia de revitalização desse espaço tão degradado que está na cidade. E há já uns 4, 5 anos existe o Distrito Criativo, que hoje somos 105 empresas, capitaneadas pelo Jorge Piquet, e eu agora estou fazendo essa frente para levar o Distrito Criativo até a minha empresa, até a Avenida Cairu, que é onde é a Ergocentro. Certo, e nós aqui estamos no Distrito Criativo. Esperamos que a RDC-TV faça parte, ela é uma das empresas convidadas das 25 que vão ser formalizadas participantes do grupo. Sim, porque geograficamente já fazemos parte. Já faz parte. Não é? E, Débora, essa Avenida Farrapos tem uma arquitetura degradada, mas tão interessante, né? Prédios Art Deco, uma quantidade impressionante, né? A própria rua aqui é super legal. Entrando aqui, chegando aqui, arborizada, essa sequência das casinhas. Eu fico olhando, se isso fosse bem cuidado, que bonito seria. Me passou pela cabeça, claro que é outro estilo, não vamos confundir, mas eu lembrei até de uma rua de Toronto, assim, sabe? Com as casinhas vitorianas coloridas, claro que aqui é outro estilo, mas de todo modo sobradinhos, né? Colados um no outro. Sabe que eu morei em Barcelona, no 4º distrito de Barcelona, que é o Poblenou, o 22 Arroba. Nós moramos lá no momento que ele estava sendo entregue para a cidade. Quando eu cheguei a morar em Barcelona, eu tinha medo de ir para lá, porque tinha uma parte que era como aqui, assim, era um vácuo, terminava a cidade mais habitada e começava essa parte mais nova. Mas à medida que os anos foram passando, ela se desenvolveu e conectou tudo. Fantástico. Sim, hoje é super descolado o espaço. Quando eu fui embora de Barcelona, que foi em plena crise imobiliária deles em 2010, era o único bairro que estava sendo valorizado em vez de desvalorizado. Olha que fantástico. E eles levaram toda a área de tecnologia justamente para lá. Essa ideia que o Jorge Piquet está trazendo. Que está se buscando retomar os espaços públicos, né? Sim. E eu, pela minha parte, além de convidar essas empresas para ampliar o 4º distrito, eu estou desenvolvendo uma festa que se chama Festa na Fábrica, que é onde vai ser a apresentação das 25 empresas de economia criativa da região e aonde a gente toma o espaço público. Então é muito interessante. A gente tem o cartaz da festa aí, se não der para colocar, eu tenho ele aqui físico.
Mas essa festa vai ser uma oficialização, praticamente, da... É uma apresentação do Distrito Criativo para as 25 empresas. Vai ter uma projeção com a apresentação Mas é do Jorge aberta Pequeno. ou é para as empresas convidadas? É uma festa aberta, começa às 8 da noite, no dia 10/11. Olha lá, a gente está vendo. Na Avenida Cairu, 372. 372. Esse logo é o logo da festa, é uma cadeira alto-falante. Me perguntaram hoje aqui na TV se existe, se realmente existe. Essa cadeira foi criada no ano passado, durante a Mostra Elite, foi feita uma festa, Fábrica dos Sonhos, na minha empresa, e agora é a festa do Distrito Criativo. E essa cadeira está onde? Está lá na empresa. Ela fica na rua, as pessoas sentam nela, usam, tiram fotos. Só. Bom, quem quiser visitar a cadeira... Quem quiser tirar fotos, né? Até e que o público empresa. participe da retomada das ruas do 4º Distrito. No evento a gente vai ter uma apresentação de 2 bandas, o DJ Elitinho, tem food trucks, panchos, churros. E é dia 10, olha lá tá o DJ Elitinho. Agora dia 10, essa semana... É sábado da semana que vem, pós-feriado. Sábado, depois do feriado. Certo. Ela é interessante essa ideia, né, essa proposta de recuperar a atuação nos espaços públicos, né, de realmente usar a cidade, valorizar a arquitetura, o que a gente tem. A gente vê em outros lugares, como a Débora falou, né, ações desse tipo. E aqui a gente, o 4º Distrito está tentando, assim, eu acho que já houve um momento que estava mais avançado, não sei se eu estou vendo bem. Mas ele continua gradativamente, está tendo a revitalização da Igreja São Geraldo, que tem uma arquitetura incrível. Incrível. Tem vários prédios. Igreja, a gente passa, enfim, há vários prédios revitalizados esperando as empresas, porque existe uma lei municipal que isenta o IPTU por 5 anos de uma economia criativa instalada. Olha, que massa. Então isso é um grande atrativo, né, para as empresas. Inclusive, a pauta de revitalização já acontece há vários anos na Europa, eles são precursores e em função também, né, do patrimônio deles. E é uma coisa que aqui, principalmente em Porto Alegre, no nosso Brasil, a gente tinha que ter mais atuação nesse segmento, porque a própria Avenida Farrapos é um dos vetores mais importantes de Porto Alegre, né? É um dos indicadores do crescimento da cidade. Nós temos um coletivo de arquitetura Art Deco muito importante. Enorme, né? Enorme, e está às traças, né? E aos moldes de Miami, há muitos anos atrás, aconteceu isso em Miami Beach, que também era um coletivo de arquitetura deco, e eles revitalizaram, e agora a Miami Beach bomba, né? Então, vamos lá ver se o nosso 4º Distrito... Quem sabe a gente consegue ver isso acontecer aqui, né? Eu tenho falado com frequência nesse conjunto arquitetônico do entorno aqui da TV, que é tão interessante. As pessoas não conhecem, quando chegam se espantam, né? Exatamente. Esse casario eclético que tem aqui na avenida, do prédio, conta a história da cidade, né? Eram as casas dos operários que trabalhavam nas fábricas, porque antigamente aqui na Avenida Voluntários da Pátria tinham muitas fábricas. Então, tudo isso tem que ser resgatado, né? Eu tenho um trabalho sobre a Avenida Independência também, todo esse conjunto de casas ecléticas de lá, que algumas estão hoje protegidas, mas mesmo sob proteção, elas estão degradadas, né? Muito pior do que há 20 anos atrás. Muito pior, não existe um trabalho. O que faz uma cidade ser vivível ou com vida é justamente o mix entre trabalho, empresas, pessoas que moram e vida de rua. Sim, exatamente. Que é o grande problema que tem Porto Alegre. Pouca vida de rua. Né? Que isso pela segurança. Tem um prédio que eu acho que é um exemplo disso, assim, da Independência com a Ramiro ali, que é de uso misto. Ele é residencial, e embaixo tem operações, né, comerciais, enfim, restaurantes, bares, etc., farmácia. Isso muda a região, né? Regiões que tem só empresa, à noite morre e fica... Quanto mais a gente usar a rua, mais segura ela vai ficar. A gente fala de segurança, mas a arquitetura,
também pode trazer segurança, se bem cuidada, usada, valorizada, né? A gente fala aqui frequentemente sobre isso. Eu espero um dia ver essa cidade mais bem cuidada. A própria Independência teve uma época áurea, né? Que era, sei lá, mal comparando, como uma Padre Chagas, que era chiquérrima e tudo. E aí foi degradando, foram entrando outras operações, as casas sendo, né, meio largadas, mesmo casas listadas e tudo pelo patrimônio. É difícil isso, porque tudo envolve recurso, né, seu Carlos? Se o que depender dos empresários do Quarto Distrito, eu te digo assim, que os eventos que são programados no Quarto Distrito, como o Dia C, que é o Dia do Distrito Criativo, que envolve todas as economias criativas, tem movimentado, acredito, esse ano umas 20, 30 mil pessoas durante o dia. Houve um evento numa cervejaria perto da minha empresa que num dia uniu 10 mil pessoas numa Oktoberfest ano passado. Então, eu acho que a gente está buscando isso, trazer as pessoas para descobrirem e habitarem. E a última festa que foi feita na minha empresa foi até as 4 da manhã. E ninguém se sentiu... Não tinha vizinho para reclamar. Ninguém se sentiu desprotegido. As pessoas tomaram conta da rua, do espaço de trabalho, da fábrica. Que bárbaro. E tem vindo operações interessantes para cá, galerias de arte, escritório de arquiteto. Bares. O Marcelo Chambeck vai abrir o restaurante dele, acho que em breve, não sei. Ele me falou que era aqui no entorno, não lembro o nome da rua. Não sei quando, Marcelo, a gente quer saber, viu, para anunciar aqui. Então, quanto mais gente bacana vier para cá e gerar fluxo e as pessoas mais um perderem... Oi? É mais um participante do Distrito Criativo. Já está? Não. Então, está. Mais um na lista. Hoje, mais um na lista. Acho que uma coisa que falta hoje é amarração urbana em volta de todos esses. Porque existem, se a gente começar a mapear isso, certamente vocês têm muito mais mapeado, já existem todos esses locais, existem muitos locais. O que não existe é a amarração que transforma todos esses empreendimentos, esses negócios, em uma estrutura um pouco mais amarrada urbanamente. Aí entra um pouco a prefeitura, entra o governo, entra investimento. Exatamente. Né? Não tem nada a ver com isso, mas eu lembro o que era o bairro do Leblon, no Rio, e o que ficou o bairro depois que o Índio da Costa fez o projeto de urbanismo da região toda. É impressionante a diferença. Inclusive essa fiozarada toda que a gente tem, que não tem nada no subsolo, que são todos postes e fios, foram retirados e foram colocados subterrâneos. Mudou completamente a cara do bairro, né? As calçadas, as áreas para pedestre atravessar, e tem até alguns elementos arquitetônicos junto. Nossa, ficou incrível aquilo. E revitalizou, valorizou o bairro. Houve um crescimento imobiliário de valorização ali impressionante. Nessa questão do urbanismo, né, o uso misto é muito importante. Ele foi abolido em função do zoneamento, que foi ditado pelo modernismo. O nosso centro histórico se esvaziou, porque virou uma zona de trabalho. Isso, com a vivência, foi demonstrado que não funciona, e o que funciona é que tu acabaste de comentar. É morar e trabalhar, é isso que traz vida à cidade. Então, até fica, né, algo para se pensar aqui no Quarto Distrito, porque vários empreendimentos estão migrando para cá, mas também deveria de ter uma mistura de moradias, porque são tantos prédios maravilhosos que podem ser, né, refeitos, reformados para abrigar tanto um comércio quanto uma moradia acima, né? Não precisa ser uma torre isolada, né? Que é o caso que fizeram aqui com a Rossi, mas misturar, né? Fazer o uso misto para trazer vida para a cidade, porque se à noite há pessoas morando, tu impede que tenha criminalidade. Claro, né? Então, sempre, né, a cidade está sempre ocupada. Mas isso está sendo uma tendência no bairro, como do Rossi, que tu citou na fábrica FEDES, existe a torre comercial e a torre residencial. As torres, né, na verdade, é uma torre comercial e várias torres residenciais. Existe um espaço totalmente revitalizado da fábrica que está esperando um investimento, e aí há empreendimentos novos, inclusive na Sertório, com torres comerciais e residenciais, com esse misto, né?
E isso traz as pessoas a circularem pelas residências e pelo seu trabalho. Mas tem também um tema de conectividade, inclusive, digamos, transporte público, bicicleta, a pé, como traz essa cidade um setor diferente e como te mexes dentro do próprio setor. Esse é o pensamento urbano que o ficar vazio, justamente, o modelo europeu é um modelo a pé. Modelo americano, modelo de carro. Exato. Então, a escala muda. Sim, e como uno se relaciona com a cidade. Exatamente. São bairros. E propriamente o quarto distrito, ele tem um facilitador porque ele é a entrada da cidade. Então, ele é próximo do centro, ele é próximo do Moinhos de Vento. E ele tem outro facilitador muito interessante, que ele é plano. Que é uma coisa que na nossa Porto Alegre não é tão normal. Um bairro que seja bastante plano, que permite o uso da bicicleta. Com certeza, nesse aspecto é incrível. Do caminhar. E perto do aeroporto, às vezes as pessoas chegam para me dar entrevista, chegam aqui da entrevista e voltam, é rapidinho, é super prático, assim. Mas, gente, nós estamos vendo que a arquitetura traz esperança da gente mudar a cidade, o país, o mundo, enfim. A gente vai no intervalo comercial e a gente volta, porque a gente precisa saber a respeito dos projetos do IMED em Porto Alegre e Passo Fundo, e a gente vai continuar conversando com todo mundo depois. Até já, 2 minutinhos, já voltamos. Arquitetos Débora Inig e Arjuna. Ah, Jesus. Pode completar teu nome, por favor. Arjuna Turcarelli. Pronto, Arjuna Turcarelli. É italiano, mas tem uma coisa meio indígena no meio, aí a pessoa, né? Muito bem. Nós vamos falar, então, sobre os projetos do IMED. Primeiro, vamos contar o que é IMED, qual é a operação em Porto Alegre, em Passo Fundo e aonde vocês entraram nos projetos. A IMED é uma faculdade, a fundação dela é em Passo Fundo. A IMED é o acrônimo de Instituto Meridional. Eles já têm, acho que 14 ou 15 anos em Passo Fundo. E em 2016 nos convidaram para participar do projeto do campus deles de Porto Alegre. No campus de Porto Alegre nós entramos para fazer toda a parte de amarração visual do espaço e o espaço interno também, interiores, as fachadas, todo o paisagismo, o auditório, a parte de retrofit arquitetônico estava feita, né, que era o antigo Colégio São Manuel, ali ao lado da Igreja São Manuel, que teve abandonado muitos anos, e aí ele se transformou na IMED. Nesse projeto a gente atua em toda a parte de arquitetura, design, de sinalização, interiores. Sim, tudo. E a gente olha, subindo a Lucas, né, à esquerda, a gente não imagina o que tem lá dentro, o tamanho que é, né? A maior surpresa que tem lá dentro, na verdade, é exatamente atrás daquele muro da Lucas, que é um muro todo grafitado, que a gente vê subindo a Pedro Ivo, que é uma magnífica pedreira. Acho que a gente até foto aí depois consegue ver. A gente tem imagens, quando for possível mostrar, a gente mostra. Quando nós entramos para conhecer o campus, foi um espaço assim que, uau, que lugar em Porto Alegre que tem uma pedreira toda vista, com natureza, com tudo. E a proposta inicial, inclusive, linkando com o que estávamos falando faz pouco, era justamente trazer uma universidade, uma faculdade do interior, uma pegada só um minutinho, gente. Essa foto é do projeto lá em Passo Fundo, não é de Porto Alegre. Depois a gente vai falar desse. A gente está falando de Porto Alegre. Vamos voltar para o estúdio, por favor. Voltando justamente a pegada ou a impronta de trazer a faculdade à capital, justamente era buscar um ponto da cidade central com uma aura especial e trazer o que é a cidade dentro da universidade. Por isso a proposta, inclusive arquitetônica, é de abertura, o formato de braços abertos, o pórtico aberto para conseguir entrar na faculdade e criar microespaços convidativos para a própria população. Ou seja, não simplesmente ser o estudante, é criar um ponto de interesse para a própria cidade se apropriar da universidade e criar uma sinergia e justamente com uma pegada empreendedora. Então, todo mundo é empreendedor ou o ensino vai criar novos empreendedores. Então, para empreender, uno tem que conhecer de tudo e integrar-se com todo mundo. Interessante essa ideia, né? Porque o que se vê hoje em dia são pessoas que entram no mercado de trabalho sem essa pegada empreendedora e se desesperam algumas vezes, né? Ou vão para outros caminhos até, porque a vida real é diferente da universidade, né? A pessoa tem que fazer gestão de negócio, tem que fazer uma série de coisas que a universidade não prepara. Isso em todas as áreas é assim, né? Entender que o mundo é dos empreendedores hoje em dia é super importante. A gente está vendo agora uma imagem
Essa imagem? Essa sim é. Essa é daqui, já dentro, intramuros, digamos, né? Vocês podem nos contar essa fachada, do que ela é feita? A ideia é justamente também de apropriar não fazer uma construção completamente nova, senão fazer um retrofit ou apropriar uma construção já existente, era criar essa sinergia entre o existente e o novo, o contemporâneo, uma ideia um pouco mais industrial, e do próprio aluno também se formar dentro de um ambiente, ele criar espaços dentro do próprio espaço. Então, essa fachada a gente usou aço cortem para revestir ela toda. A gente criou uma máscara em todo o espaço, porque era o desafio de amarrar os dois blocos antigos. Vocês enveloparam o prédio. Exatamente, mais ou menos não isso, todo, em partes, né? Para fazer essa continuidade. Ele é vazado, tanto que atrás das próprias, ó, esse é o sistema de sinalética externo, que ele é em aço cortem com outros isso materiais. acho que ficou super bacana, porque o que se via há um tempo, alguns projetos que eu vi, era da questão de envelopar e vedar, né? O que tinha antes. Vocês fizeram um jogo de mostra e esconde, Exatamente. Né? Inclusive, atrás a fachada é microperfurada e por trás tem janelas das aulas. Sim. Ela acaba sendo uma solução de sombreamento também para algumas janelas, conforto térmico, verão, exatamente. Né? Ó, e essa é uma vista aérea de todo o espaço de cima do bloco A da universidade, vendo todo o pátio. E além de criar a parte da praça automotiva, digamos, a área de estacionamento, será criar justamente esses braços abertos à cidade para conseguir fazer eventos dentro do próprio pátio. Então, ter um festival de food truck, um evento, um festival de música, um encontro, uma palestra, reunir gente, ou seja, integrar cidade na universidade, que não sejam duas coisas diferentes. E aí o que a gente cria nesse espaço também, na parte externa e interna, são esses bancos escalonados e eles começam a aparecer dentro da IMED, eles se tornaram uma assinatura visual dos projetos que a gente, da IMED, né, que a gente tem feito para eles. Eles são uma assinatura, esses bancos zigue-zague, eles vão aparecer no hospital. Sim. Eles vão aparecer no próprio campus da IMED de Passo Fundo, que a gente também fez algumas intervenções. Pois é, aí eu ia perguntar para vocês, já respondeste, como é que vocês criaram uma identidade arquitetônica para os dois espaços? Então, essa questão do zigue-zague dos bancos... Em realidade, os dois, obviamente, como toda empresa ou toda arquitetura representa uma empresa, então a empresa tem uma personalidade, é uma personificação, digamos, não? Então, uno não tem que esquecer-se dessa pessoa IMED. Sim. Agora, os espaços têm usos diferentes, mas tem que manter o mesmo ADN. Então, tem que ser espaços diferentes para uno reconhecer cada um dos espaços. ADN e DNA, certo? DNA. Obrigada. Justamente esses espaços ser diferentes, mas ao mesmo tempo ser familiares. Sim. Uno reconhecer a identidade. Então a gente usou isso. O que a gente usou nesse projeto? Ele tem o aço cortem, ele tem o roxo, que é o roxo institucional da marca. O logo, ele tem a madeira de pinos, as chapas de pinos que aparecem em vários lugares, o uso do grafite em algumas áreas. O grafite é de um artista, né? São de vários. São dois coletivos, o Arte Pax, o Marcelo Pax e o JP, que estão por toda a cidade, por várias coisas. O Mike Sei Lá e o Matheus Green. E a gente já continuou trabalhando com eles em vários outros projetos da própria IMED. A gente tem que trazer os meninos aqui. Eu lembro que uma vez fiz uma matéria com eles. Sobre integrar o tecnológico com o próprio do local. Manual autoral. Ou seja, o moderno, contemporâneo com o local é antigo. Ó, essa na parte interna. Essa de quem? Quando chegarem nos grafites de algum deles, esse, por sinaliza. Exemplo, esse é do JP. É JP. Do JP. Certo. Depois tem acho que tem uma outra foto que vai aparecer um pouco melhor. E justamente todos os grafites era a mesma ideia de empreendedorismo. Então, todas têm uma visão pessoal de cada um dos artistas, mas todas representam Olha só, e esse? o empreendedorismo para os estudantes, porque cada um dos andares representava uma linha de estudo, então mais ou menos ela tem uma identidade. Nos átrios de elevadores, aí a gente consegue ver melhor esse trabalho do Matheus Green. Os átrios de elevadores, que seriam um espaço só de circulação, a gente criou espaços de permanência em cada andar, praças pequenas de permanência para os alunos, para poderem estudar, conversar e não ficar só em corredores assim paradinhos. Sim. Nós criamos esses espaços. Ah, que bacana. E tem também espaços comuns que eu vi, né? Exatamente, tem espaços comuns, tem o auditório, que é super E aquela diferente. sinalização no piso ali. Também temos que cumprir como todo o elemento
público, sobretudo estudantil, temas de acessibilidade, tanto visuais, sensoriais, mas a própria apropriação do espaço. Sempre pensamos no próprio aluno, no usuário, digamos, como ele se apropria no espaço, porque justamente o que falávamos antes, o arquiteto teríamos o poder ou a responsabilidade de que mudamos muitas vezes as atitudes, as maneiras de morar das pessoas. Então, essa responsabilidade é justamente o uso do próprio espaço e como criar esse espaço para o futuro. Certo. Ontem a gente falou aqui sobre um co-living. Que legal. E é muito interessante isso, porque as pessoas convivem do jeito que cada um quiser, no espaço comum deles. Um quer trabalhar, outro quer estudar, eles repõem coisas eles mesmos no refrigerador, não precisa pagar. Então, assim, tu acaba com a proposta de interiores, acaba mudando o comportamento das pessoas, né? O lifestyle contemporâneo, que a gente tanto fala, parece uma coisa abstrata, mas não é. Essa coisa da convivência, né? E a arquitetura propicia que as pessoas se sintam abraçadas no espaço, acolhidas, né? Essa convivência justamente é o que aparece no projeto do hospital, que é o em Passo Fundo. A gente pode mostrar as imagens agora. Isso. É uma zona de convivência, isso aí é a entrada do espaço. De novo, a gente vê os zigue-zagues dos bancos. Sim. Só para contextualizar, esse espaço Hospital Escola é uma área de estudantes dentro do Hospital da cidade de Passo Fundo, que é um hospital público, onde os residentes, não só de medicina, mas de todas as áreas da saúde, da IMED, odontologia, veterinária, psicologia, todas as áreas vinculadas à saúde, podem usar esse espaço enquanto eles estão internos no hospital. Porque eles não tinham um espaço de permanência, além dos dormitórios, para descansar um pouco, para poder estudar, para poder ter aulas. Então, eles criaram essa infraestrutura. Que tem que ter isso, super legal, né? Olha. Acolher os alunos dessa maneira. Então, tem toda uma área de bancos, tem uma área de estudos, tem uma área porque eles conseguem preparar um pequeno lanche para guardar seu material. Tem banheiros com duchas para os alunos que estão e vestiários para os alunos da medicina. Sim, muitas horas. Uma biblioteca virtual. Biblioteca virtual, salas de aula, salas de professores. Nossa, chega a dar vontade de fazer medicina. Exatamente. O aluno de medicina é um aluno que ele vive, né, das áreas da saúde de modo geral, vive sob muita tensão e muitas horas. A gente está brincando aqui, mas é bastante sério. E é um assunto muito sério, é um assunto que pode ter repercussões muito sérias para a saúde do próprio aluno. Então, né? A IMED, especialmente, se preocupou muito com isso e quis entregar para os seus alunos um espaço desse. São 800 metros quadrados, eles investiram 1,5 milhão nesse espaço para transformar um andar num andar super legal para os alunos, assim. Sim. E a gente já teve alguns feedbacks dos alunos que é transformador, assim, claro. Eles não têm isso. E isso muda o desempenho do profissional, do aluno, né? Muda a vida da pessoa. Tanto nesse caso, lá no Hospital em Passo Fundo, quanto no IMED aqui em Porto Alegre também, né? A gente volta ao que a gente está falando, a arquitetura é um elemento transformador da vida, qualificador da vida das pessoas. Né? Exatamente. Não é só beleza, não é só bonito pelo bonito. Não, a gente até quer o bonito também. Bonito é maravilhoso. O projeto aqui de Porto Alegre tá bárbaro, a gente está vendo aí de novo, né? Mais umas imagens daqui, né? Isso, da biblioteca em Porto Alegre, essa, né? E também tem essa questão, né, de propiciar o conforto, a estrutura, um ambiente bonito. É outra coisa tu estudar nesse espaço do que um espaço largado, de qualquer maneira, né? Provavelmente tem conforto térmico e tudo. Esse espaço também, os auditórios também são... O auditório ele é locado também para outros eventos, acontece o próprio... para eventos, para terceiros, para muitas coisas de empreendedorismo, por exemplo. Sim. E ano passado tem os eventos todos os anos da revista Voto, acho que lá, entre outras coisas. E o pátio eles deixaram bem livre para poder trazer food trucks para dentro, para poder ter festivais. A gente quis deixar a parte de estacionamento super livre para ela não ser um estacionamento certinho, né? E senão ser um espaço também de integração de novo para a comunidade. Ele está do lado da Igreja São Manuel, ele também é usado como um suporte para as pessoas que frequentam a paróquia. O próprio café, que a gente também projetou, também serve para suportar. Usam. Exatamente. Que bacana. É super integrado na comunidade. O plano é esse, é justamente integrar aquela comunidade em volta, porque é uma zona que, se a gente pensar bem, não tem uma centralidade. Não existe uma microcentralidade ali de lojinhas, de negócios. É verdade. Então, eles ambicionam com esse espaço cada vez mais, na medida que a faculdade vai se consolidando, de transformar ela num polo para aquela zona.
Certo. Tem um supermercado próximo e tudo, mas não tem outras operações ali? Não tem outras operações. E eu achei interessante, ó, a gente está vendo agora... Vamos voltar um pouquinho à foto anterior da fachada, por favor, que a gente viu aquele trabalho de fachada, olha só. Essa é a fachada posterior. Essa é da Lucas de Oliveira. Pois sim, é da Lucas. Isso. Eu gosto dessa porque eu passo constantemente por ela. E a proporção Para mim, a fachada Nessa proporção, em realidade tem um segundo acesso. Legal. Eu sei. Mas a proporção muda porque quem enxerga daqui parece um andar, mas em realidade temos 3 andares mais por baixo, que tem uma pedreira. E abaixo descida disso é a embaixo. pedreira. É a pedreira, Isso é claro. o café que dá pra Olha parte que de lindo. dentro. E aquele muro lá foi feito a 4 mãos pelos quatro artistas gráficos. Foi um grande desafio, assim, porque a gente convidou a gente não quer só um, nós queremos todos, só que nós queremos que os trabalhos se entrelacem. A gente quer que vocês consigam dialogar, cada um com a sua linguagem, que a gente consiga enxergar, mas que não seja assim partido, como acontece na Mauá, por exemplo, que a gente tem um pedacinho para cada um. Ai, achei ótima essa ideia. E essa amarração boa. tá ali, quando muito legal. vai ver. Porque isso é o que a gente estava falando antes, né? De todo mundo participar e viver E esse cruzamento que a universidade também busca isso hoje. A gente que hoje em dia tá, né, eles são nossos clientes, mas a gente escuta muito deles e desse momento que é cruzar as faculdades e as capacidades de cada um. Arquitetos têm coisas a aprender com médicos, que têm coisas a aprender com psicólogos, que têm coisas a aprender com engenheiros. Todos esses conhecimentos se cruzam em algum ponto e vira um conhecimento mais holístico, assim, mais amplo. E eu adoro quando acontece isso aqui, adoro. Porque arquitetura e design também tem arte, tem, enfim, todas as formas de criação e de propor coisas novas para a cidade por meio de estruturas que todo mundo consiga conviver e desfrutar, como agora a Orla do Guaíba. Outro dia a gente mostrou aqui o POA 360 Gastro Bar, que foi inaugurado. Se você não foi, vai lá fazer um happy hour ali ao lado do gasômetro, que está maravilhoso. Mas, a gente fala muito, né? A gente vai ter que ir ao intervalo comercial, gente, é um fato. A gente volta daqui a 2 minutos para falar com a Elad. Até já. A arquiteta Elad Lorenzoni fez um projeto, já faz um tempinho, com um viés de sustentabilidade. E aí, depois da gente conversar sobre a cidade, sobre urbanismo, enfim, a gente vai fechar agora com um projeto residencial, Elad? Então, esse é um projeto residencial e o desafio é que o lote, ele estava estabelecido em meio à Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, e ele fica exatamente em meio à Mata Atlântica, ele faz borda com o limite do Parque Pedras Brancas. Então, a gente tinha um desafio grande de construir sem interferir no ambiente. Esse foi o desafio que eu me impus, porque eu não queria macular o ambiente. E daí o programa era extenso, a topografia também não colaborava muito. E normalmente, quando se tem uma topografia mais íngreme, a primeira coisa que a maioria dos arquitetos pensam é: vou fazer um platô, né? Então, eu disse, não vou interferir no solo natural, e fui mato adentro procurando onde é que tinha um platô. Na verdade, isso até norteou o projeto, porque a casa ela fica 40 centímetros da parte mais baixa acima do solo, em função também de conter a umidade, porque é uma área muito úmida, com muitas árvores. E aí ela ficou com um desnível incrível, lógico. Enfim, mas saiu, tá lá, um programa que satisfez, né, os moradores. Sim, a gente tem imagens para mostrar aqui, quando for possível a gente mostra, olha só. E eu sempre acho interessante quando o arquiteto começa a contar das questões, dos problemas, do desnível. Eu sempre penso, vem coisa boa. Quanto maior o problema, parece que melhor fica a solução, né? A gente pode ir mudando as fotos para ver essa parte interna, obviamente. Seria o living, né? Agora, olha só, para um pouquinho aí para gente entender o que a gente está vendo. Então, em Conta termos tudo. de solução. Muita madeira. A casa, na verdade, a frente, ela é um aclive, né? A frente está para cá, essa é a vista frontal,
e o terreno sobe, o lote vai acima. A minha proposta inicial para o proprietário era, vamos construir algo escalonado. Mas ele não queria, ele não entendia que a gente tinha um desnível tão alto que... Ok, né? A gente conversa, explica para o cliente, olha, isso vai implicar naquilo, naquele outro, assim que tu queres, sim. Então, a casa parece, assim, muito alta por esse lado, mas pelos fundos a gente vê que ela não tem tanto, na verdade, são 2 pavimentos com um subsolo aproveitado. E nós tiramos partido da madeira foi um eucalipto tratado, né? Uma madeira de reflorestamento, né? Autoclavado e uma solução mista, né? Eu incluo a alvenaria junto com as madeiras. Ele queria, né? Era a premissa do E é uma cliente. residência, as pessoas moram aí. Sim, é uma residência e a premissa do cliente era o uso das toras redondas para remeter às cabanas canadenses. Ele não queria uma cabana canadense, mas ele queria que tivesse essa referência de cabana canadense. Então... E aí o arquiteto se vira para colocar o Canadá no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Como é o lugar é no meio do mato, até que ficou, sabe, apropriado. Talvez e era meio casa de lenhadora, assim, da memória afetiva da gente, das histórias infantis, né? Sim, olha que linda essa imagem. Quando a gente lida com o desejo do cliente, ainda mais para moradia, né? Sempre vem à tona esse inconsciente que eles trazem. Então, ok, acho que o arquiteto é um executor de sonhos. É verdade, é um construtor de sonhos. E essa pedra acima da lareira... Então, essa pedra é bem interessante. Toda a pedra utilizada nessa obra veio do próprio terreno. Foi contratado uma pessoa que ele era especialista em quebrar pedras e ele quebrava, foi escolhido esse formato. Não veio de longe, é tudo dali. Olha só, os 2 projetos de vocês têm a ver, Débora. Tem pedreira aqui também. E ela faz parte do projeto. E foi muito difícil executar essa obra? Olha, foi bem difícil. Ela é bem diferente, né? Em termos bem de difícil. materiais, disposição de materiais, tudo. Inclusive em função do transporte das toras, porque o caminhão que levava chegava até embaixo na entrada do condomínio, mas para levar as toras até o lote. Hoje tá tudo, eles pavimentaram, mas naquela época era barro. Então, era caminhonete 4x4, acorrentando, puxando. Foi uma aventura, puxando tora, morro acima, enfim. Sim, e a casa tem entrada por aqui, então, pela frente, como a gente vê, e tem pelos fundos também. Sim, esse é o acesso principal, que dá para frente, né, do lote, e os fundos, aquela parte dos fundos que apareceu é a entrada do acesso de serviço. Certo. Então, porque ali, se a pessoa entrar a pé ali, tem quantos degraus, assim, mais ou menos? Pensando em joelhos. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Pós-treino, assim, aquele momento que a gente está. Eu projetei isso em 2010, vamos lá se eu lembro. Dá para imaginar que são dois... Do térreo da entrada até o início da escadaria, eu tenho um pavimento. Então, ali eu já tenho uns 17 degraus, mais ou menos, porque eu até fui obrigada a fazer com um espelho um pouco mais alto, porque senão eu ia ter escada até lá, minha divisa. E internamente eu tenho mais 2 pavimentos, então são mais 17 degraus entre a entrada principal, o hall, e o pavimento principal e o pavimento acima. E essa construção está num condomínio que tem toda a estrutura, questões térmicas e tudo? Então, esse condomínio, na verdade, ele é um condomínio bem simples, porque lá no Rio, os meus vizinhos todos são... pessoas ligadas à natureza e não querem tocar na natureza.
não existe um estatuto de condomínio. Todos se ajudam, todos colaboram. Quando há de se fazer alguma obra, todos se reúnem e a gente vai... Que não deixa de ser uma certa maneira de um co-living, né? De um co-working, só que co-living, né? Todo mundo se ajuda. É um condomínio porque é uma área restrita, particular, e são vários lotes lá dentro, várias casas. Eu pergunto porque questão de conforto térmico e tudo precisa, né? Instalações elétricas bacanas e tudo. Né? A pessoa tem uma casa maravilhosa, quer tudo, né? Tudo. A nossa instalação foi toda por cabeamento subterrâneo. Essa instalação foi paga para ser assim, em função de não agredir o ambiente, em função de não, com o vento, as árvores derrubarem os fios. Então, esse cabeamento foi feito interno. Agora, tu falaste em árvore, as madeiras que foram usadas, né? Madeiras tratadas, tudo isso, elas vieram do entorno ali? Foi possível fazer uma coisa bem sustentável nessa questão de proximidade Não, isso é uma outra... Não, essa é uma outra questão, assim, que não dá para ser totalmente econômico, sustentável nesse ponto. Nós não temos nenhum reflorestamento ali perto, pelo menos lá naquela época não tinha. As madeiras vieram todas de Araranguá, Santa Catarina. Era uma empresa de lá que fazia esse tratamento. E então foi o que veio mais de longe. Outras coisas, todos os mármores usados na casa vieram do Espírito Santo, também não eram locais. Né? Claro que quando a gente vai botar na ponta do lápis o que realmente seria o mais sustentável e o feito com materiais locais, ou eu teria que fazer a casa só de pedras e daí eu ia acabar com todas as pedras do lote. Que também tem um lado que não é muito legal. Ou uma casa em taipa, que inclusive tinha um senhor que era vizinho ali, que era um senhor que tinha um exemplo de casa de taipa ali. Eu fotografei, acabei perdendo. E logo em seguida, não sei se vocês lembram, eu acho que foi o Isai que fez uma fórum de Ipanema, e ele fez uma parede de taipa. E eu dizia, olha, seu Danilo aí, ó, tá na moda, bombando. Isso faz tempo, 2001, 2002. Eu lembro. Agora pela Fórum Ipanema, mais ou menos. Para ter uma ideia, essa casa é de 2004. Certo. Que bacana. Enfim. Mas, gente, nós estamos encerrando. Se alguém tiver algo a declarar, a hora é agora. Sim, Carlos? Sim. Eu quero mostrar o cartaz aqui pro pessoal. Aquele que vocês já viram, que é mostrar de novo. Venham à Festa da Fábrica, curtir a energia que tem o quarto distrito. Eu tenho Só vira pra câmera, senão o cara vai ficar louco. Eu tenho que confessar que os meus funcionários pedem para ter uma festa da fábrica, porque fica uma energia dentro da minha empresa e isso é muito bom. Então eu convido a todos. Agora 10 de novembro. Muito bem, gente. Muito obrigada. Mais alguma coisa que não dissemos? O espaço da IMED, por exemplo, está aberto para visitação. Ótimo. Quem tiver interessado. O endereço é na Dona Laura, 1024. 1024. Bom, subindo a Lucas. Subindo a Lucas, junto à Igreja São Manuel. Junto à Igreja São Manuel, boa. Muito obrigada aos três assuntos, 3 núcleos de entrevistados. A gente vai se despedir até amanhã e você fica agora com o Le Folk TV. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.